Olá, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje? Vamos lá, vamos trabalhar história. Com o assunto Somos seres sociáveis. Então, aqui nós vamos trabalhar, não é? Nós vamos estudar sobre como nós estamos na sociedade, quais grupos que nós podemos participar, as regras, tá? Os direitos e deveres, que quando você participa de um grupo social, né, você tem que seguir direitos e deveres, tá? Ou regras. Então vamos lá. Vamos acompanhar o nosso assunto de hoje. História com o assunto Somos seres sociáveis. Vamos lá? Então vamos lá, acompanhe a leitura comigo. Precisamos de relacionamentos sociais para nos tornar quem somos e também para continuar existindo. Então nós não somos seres, né, individuais sozinhos, tá? Então a pessoa que não se engrupa, né, em grupos sociais, tá? Não tem como, não é, ter relacionamentos sociais, não é? Então, para que você seja de um grupo social, você tem que ter relacionamentos sociais, tá? Então, você vai ter que compor, não é? Um grupo de pessoas, tá? Seja ela de grupos sociais da sua casa, né? Familiar, que é o principal, tá? Ou do seu trabalho, tá? Então, para que possamos ser inserido em uma sociedade, nós precisamos ser seres sociáveis também. Então, aqui vocês estão verificando, né, que eu tenho algumas imagens, né, dos homens primitivos. Então, desde os homens primitivos, convivemos uns com os outros. Somos seres que vivem em sociedade. Então, aí, desde o início, né, da pré-história, aí, os homens primitivos já viviam em modo social, tá? Porque tinham que caçar, então eles não iam sozinhos, né? Iam em grupos, tá? A organização social deles também era dividida as tarefas, tá? Então, desde os primórdios, né, já éramos seres sociáveis, tá? Grupos sociais. Grupo social é um conjunto de indivíduos que, dado compartilharem objetivos e interesses semelhantes, estabelecem entre si relações diretas, contínuas e duradouras. Então, aí, não é? Um resumo sobre o que é ser o grupo social, como fazer parte. Quem faz parte do grupo social, né, tem que seguir, tem que partilhar, né, objetivos, interesses semelhantes, tá? Estabelecer entre si relações diretas, tá? Então aí, os grupos sociais geralmente são duradouros, são contínuos. Estas semelhanças, estas mesmas relações levam a que o grupo construa uma estrutura e uma identidade própria, e a que os seus membros desenvolvam um sentimento de presença ao grupo. Então, verifiquem as imagens, não é? Nós temos aí o grupo escolar, não é? Grupo social, escola da escola. Nós temos o grupo social coletividade desportiva, tá? Então, nós podemos, né, nos inserir em vários tipos de grupos sociais. Nós temos também, não é, o grupo social do parque, tá? Da igreja, nós temos do trabalho também, né? Então, nós participamos de vários tipos de grupos sociais. Aqui, os grupos primários são caracterizados por, primeiro, serem restritos de um modo geral. 2.
estabelecerem relacionamentos espontâneos, naturais e informais entre os membros do grupo. 3. Identificarem valores culturais básicos. 4. Terem como principal objetivo o afeto. Então, aí nesta foto, né, já dá para você verificar que nós estamos falando de um grupo familiar, não é? Lembrando que a família é o nosso primeiro grupo social, tá? Então, nós temos aí o grupo social primário, que é a família, não é? Que é considerado o nosso, por isso que é primário, não é? O nosso primeiro grupo social. Verifiquem, leiam comigo. As formas de organização social mudam com o passar do tempo. Os homens primitivos não viviam em um só lugar. Passavam grande parte do tempo caçando e explorando os recursos do lugar onde estavam. Quando esses recursos acabam, eles procuravam outro lugar. Por isso, eram chamados de nômades ou sociedade nômade. Verifique a imagem comigo, né? Então, nômades quer dizer que não tinham moradia fixa, constantemente se mudavam em busca de água e alimento. Então, eles ficavam só um certo período, né? O homem primitivo ficava até um certo período, né? Quando acabava, tá? O que ele consumia, né? Como os alimentos, tá? Os animais que eles caçavam, eles partiam para outro lugar. Então, o povo nômade, eles não tinham moradia fixa, tá? Quando eles terminavam, né? O que eles caçavam, comiam, tá? Então, quando terminava ali, eles iriam para outro lugar, tá? Então, povo nômade eram povos, né, que não tinham moradia fixa. Com a prática da agricultura e da criação de animais, os homens não mais viviam em sociedade nômade. Passaram a se organizar em um lugar, formando, mais tarde, as vilas e cidades. A este processo de acomodação deu-se o nome de sedentarização. Então, aí partiram, né, de povos nômades, tá? Então, da feita que eles começaram a fazer a prática da agricultura, da criação de animais, veio o sedentarismo, tá? O povo que não tinham mais interesse em mudar de lugar. Então, agora, na sedentarização, eles tinham moradia fixa, tá, meus amores? Tá? Então, aqui nós vamos encerrando a nossa videoaula de história. Foi bem curtinho o assunto, não é? Fiz um breve resumo aí para vocês poderem entender, tá? Como nós podemos participar de grupos sociais, tá? Então, aí, a nossa videoaula de história, tá bom? Tem atividades para vocês, tá ok? Então, a nossa aula por hoje está encerrando, tá ok? Beijinhos da tia Georgiane. Tchau, beijinhos para vocês.